Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Por que eu estou aqui insistindo em falar com vocês que vocês têm que voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus? Porque hoje, infelizmente, por aí nas denominações, o Evangelho está misturado, deturpado e pervertido. E isso é errado, é um erro que alguém venha pregando o Evangelho para vocês dessa forma. Porque isso só está fazendo com que a vida de cada um de vocês esteja se prejudicando, esteja sendo arrastada para o erro. E isso nenhum de vocês mais pode tolerar em tempo algum. Que o Evangelho esteja assim misturado. Porque neste mundo existe o Evangelho de Cristo. Mas é esse Evangelho que está sendo pervertido. E ele está pervertido porque está sendo misturado e deturpado com muitas outras coisas erradas. Que os homens misturaram ao Evangelho e hoje eles agem e pensam que é a mesma coisa. Muitos veem esse evangelho assim, achando que o evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho certo, mas não é. É o evangelho errado, porque ele se tornou misturado, deturpado e pervertido por muitas coisas. Por muitas coisas erradas que ao longo dos anos foram sendo misturadas ao evangelho de Cristo, que assim se tornou pervertido. E muitos homens estão falando muitas coisas pervertidas por causa disso, para arrastar muitas pessoas ao erro. É isso que está acontecendo. Dá para você ver isso aí, dá para você notar. É muito claro e evidente o que está acontecendo hoje. E o Senhor Jesus quer nos livrar disso aí. Ele quer nos salvar desse fogo. Quer nos tirar desse fogo que está levando muitas pessoas para a ruína e perdição. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós entendermos que, com essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus, ele quer nos conscientizar de que devemos fugir e escapar do evangelho misturado e pervertido, para voltarmos para o evangelho genuíno. Porque esse evangelho genuíno em nossas vidas é o que vai manter as nossas vidas em Cristo saudáveis para sempre, longe dos erros, dos enganos, das práticas erradas, do evangelho misturado e pervertido. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós nos acautelarmos do evangelho misturado e pervertido, para que assim possamos voltar para o evangelho genuíno, puro e simples, para que possamos permanecer na verdade desse evangelho, para que nunca mais possamos nos afastar da esperança desse evangelho, que é o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, chegou a hora de cada um de nós discernirmos e separarmos o evangelho de Cristo, que é genuíno, do evangelho pervertido, que é um evangelho que está misturado e deturpado por aí. Então chegou a hora de nós entendermos isso, para que assim, ao discernirmos isso com a nossa própria consciência, possamos voltar para o evangelho genuíno e escapar e fugir, sair fora do evangelho misturado, deturpado e pervertido. Porque se fizermos isso, vamos manter as nossas vidas saudáveis até o fim. Vamos manter as nossas vidas aprovadas pelo Senhor Jesus. Vamos manter a nossa vida onde Ele quer que nós sejamos. Ele quer que nós sejamos no Evangelho dEle. Meus irmãos, é isso que temos que fazer. Então chegou a hora de cada um de nós, de você, eu e os nossos irmãos, fazermos isso, para que assim possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, e viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. É isso que temos que fazer. Então, que cada um de nós hoje possa fazer isso, para que assim possamos estar no Evangelho que o Senhor Jesus aprova, que é o Evangelho genuíno, puro e simples. Então que essa mensagem inicial sobre o Evangelho, baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas, possa nos alertar, possa nos firmar naquilo que o Senhor Jesus aprova. E o que Ele aprova é que possamos voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus.
Mas além dessa mensagem, meus irmãos, inicial sobre o Evangelho, eu vou falar aqui também hoje sobre a lei e a graça, que é mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E com essa mensagem, o Senhor Jesus vai nos fazer entender e discernir o que é lei e o que é graça, para que não possamos ficar pensando que as duas coisas, para que não possamos ficar pensando que lei e graça são a mesma coisa, que elas estão misturadas. Não, meus irmãos, elas não estão misturadas. Elas estão separadas de forma definitiva. E é isso que nós temos que entender, segundo as Escrituras. E as Escrituras já nos mostram isso, em vários textos, que lei e graça não se misturam mais. Então, nós devemos ficar apenas debaixo da graça, para sempre. Esqueça a lei mosaica. Isso já passou. O Senhor Jesus já cumpriu. Já está revogado para sempre. É só você ler as Escrituras que você vai encontrar essa verdade. Simples e muito clara. A ponto de não deixar dúvida em ninguém. Ao ponto de não deixar dúvida em ninguém de que lei e graça estão separados para sempre. Elas não combinam em nada. São opostas. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso e se conscientizar disso para sempre. Por isso, o Senhor Jesus manda essa mensagem hoje para as nossas vidas, para que assim possamos nos edificar apenas na graça. Então, eu vou ler essa mensagem aqui daqui a pouco, mas antes eu vou ler um texto das Escrituras que fala um pouco sobre essa questão de lei e graça. Esse texto que eu vou ler, ele, de certa forma, separa o que é lei e o que é graça, para que não possamos confundir lei e graça. Lei é lei, graça é graça. A lei é diferente da graça, a graça é diferente da lei. São opostas. Não combinam em nada. Não combinam em nada mesmo. Então eu vou ler esse texto aqui das Escrituras, que está na Epístola de Paulo aos Romanos. É um texto muito simples, que separa o que é lei e o que é graça, para que possamos ficar apenas na graça. Então eu vou ler esse texto aqui agora, porque tem a ver com a mensagem que eu vou ler daqui a pouco, que se chama A Lei e a Graça. Então o texto das Escrituras, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, esse texto é muito claro. E ele consegue discernir o que é lei e o que é graça. Para que hoje não possamos confundir em tempo algum o que é lei e o que é graça. Esse texto nos esclarece sobre essa questão. Para que esse esclarecimento agora possa produzir bons resultados em nossas vidas. Para que possamos discernir o que é lei e o que é graça. Para que nunca mais possamos ficar misturando lei e graça. Para que possamos esquecer a graça e ficarmos só. Para que possamos esquecer a lei e ficarmos só debaixo da graça. Genuína, pura e simples. Para que nela possamos estar firmes para sempre. Então é isso que tem que acontecer. Então, esse texto que eu acabei de ler aqui das Escrituras é muito importante para as nossas vidas hoje. Ele nos esclarece, tira as nossas dúvidas, para que possamos assim entendermos que a graça é diferente da lei e a lei é diferente da graça. Então, meus irmãos, que possamos ficar firmados apenas na graça genuína. Essa sim é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Que isso possa acontecer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama A Lei e a Graça. Eu vou ler essa mensagem porque essa mensagem vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E ela começa assim. Está escrito, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Meu irmão, você pode misturar em si mesmo a lei e a graça, como se elas tivessem tudo em comum? Vou repetir. Meu irmão, você pode misturar em si mesmo a lei e a graça, como se elas tivessem tudo em comum acordo? A resposta simples e definitiva para essa pergunta é não. E foi isso o que o Senhor Jesus disse com a parábola citada no texto lido acima, no início desta mensagem. Porque a lei e a graça não combinam em nada, porque são totalmente opostas entre si. Por isso, ninguém que está debaixo da graça, como você e eu, pode praticar ao mesmo tempo os mandamentos da lei mosaica, como se a nossa salvação estivesse condicionada a essa lei. Meu irmão, nunca caia no engano dos pastores, bispos e apóstolos que beberam do vinho velho, porque para eles o vinho velho é excelente. E é por isso que eles constroem templos feitos por mãos humanas, onde eles impõem aos membros de suas denominações o dízimo da lei mosaica, com o agravante erro de ser em dinheiro. Com isso, eles estão anulando, pisando e ultrajando a graça, e levando você a cometer o mesmo erro. Está escrito, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Meu irmão, assim como João Batista, hoje você tem que conseguir discernir e separar lei e graça para viver em Cristo Jesus, exclusivamente pela graça, porque só a graça é um dom de Deus
pela qual você e eu somos salvos. Então, nunca podemos nos submeter mais, nem por uma hora, aos insubordinados que mantêm lei e graça misturados, como se fossem iguais. Meu irmão, ainda no primeiro século, todas as tentativas de se misturar lei e graça foram combatidas e impedidas de penetrar na igreja, para que a igreja do Senhor Jesus permanecesse firme apenas na graça. E os bons resultados disso aconteceram na vida de todos eles. Mas hoje nos fizeram beber tanto vinho velho que ficamos embriagados, com os nossos sentidos embotados, não percebendo assim que decaímos da graça e nos desligamos de Cristo. Meu irmão, nós temos que retornar à sensatez e à sobriedade para conseguirmos fugir desse erro gravíssimo, para que o vinho novo seja colocado em odres novos, porque só assim ambos se conservarão. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito clara e simples. Essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus hoje para as nossas vidas, que eu acabei de ler, é muito clara e simples. E ela tem o objetivo de fazer com que cada um de nós hoje consiga discernir e separar o que é lei e graça. Então, agora que ela já foi lida, ela vai começar a operar em nossas vidas dessa forma, para que possamos conseguir discernir o que é lei e o que é graça, e para que possamos assim separar o que é lei e o que é graça, para que possamos ficar apenas na graça, firmados apenas na graça genuína, que tem que operar bons resultados em nossas vidas. Esqueça a lei mosaica, meus irmãos, esqueça, porque todas as tentativas de alguns que tentaram fazer com que a lei mosaica se misturasse à graça foram combatidas. Leia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, logo nos primeiros versículos você vai ver isso, que alguns tentaram condicionar a salvação à lei mosaica, dizendo que alguns irmãos deveriam se circuncidar e observar a lei de Moisés, sem a qual não poderiam ser salvos. Meus irmãos, eles queriam misturar a lei e a graça, dizendo que sem a observância da lei de Moisés, as pessoas não poderiam ser salvas. Isso é um erro. É um erro que foi combatido. Leia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Está escrito lá que só pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, meus irmãos, chega. Chega desse negócio de misturar a lei e graça como se as duas fossem iguais. Como se as duas tivessem tudo em comum acordo. Não, meus irmãos, elas não têm nada em comum acordo. Não mesmo. Lei mosaica não tem nada a ver com a graça. E a graça não tem nada a ver com a lei mosaica. São separadas. E você tem que discernir isso hoje. E os textos que foram lidos aqui, tanto das Escrituras, como a mensagem lida aqui, que veio da parte do Senhor Jesus, nos esclareceram sobre isso de uma vez por todas. Sim, nos esclareceram de uma vez por todas, para que nunca mais possamos misturar a lei e graça. Vamos viver só na graça genuína. Nela devemos estar firmes, como diz lá na Epístola de Pedro. É só você ler lá que você vai ver isso, que na graça genuína temos que estar firmes. Então vamos nos firmar na graça, vamos viver pela graça, vamos viver debaixo da graça genuína, para sempre, para que assim os bons resultados da graça genuína possam acontecer em nossas vidas. E são resultados aperfeiçoadores. Então, que possamos viver dessa forma. Então, meus irmãos, hoje você ficou inteirado disso. Você ficou com isso. Agora você já consegue discernir o que é lei e graça, e para ficar apenas na graça. A graça maravilhosa do Senhor Jesus. A graça permanente, a graça genuína. A graça na qual estamos debaixo da graça para sempre. Então vamos viver os bons resultados dessa graça genuína. Esquecer a lei mosaica. Esqueça a lei mosaica para sempre. Esqueça dízimos. Esqueça sábado. Esqueça os 10 mandamentos. Esqueça. Tudo isso já passou. O Senhor Jesus já cumpriu a lei para sempre.
para que possamos ficar embaixo da graça para sempre. Então que isso seja assim em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.